Olá, tudo bom? E no episódio de hoje a gente tem mais uma vez um prato super bacana, super bem aceito cada dia mais pelo mercado. E é um prato que está se tornando um pouquinho mais gourmet do que ele era antes, tá? Só que antes disso eu gostaria de falar e relembrar que a harmonização ela dá muito certo com diversos pratos, basicamente com todos. A gente só tem que pensar um pouquinho nas estruturas. E quando a gente fala de harmonização, na verdade a gente pensa em alta gastronomia, em pratos chiquérrimos, super bem elaborados, ingredientes desconhecidos. E na verdade não, às vezes o mais simples que está do nosso lado é aquele que vai harmonizar com o vinho que eu acabei de comprar, né? E hoje a gente vai estar falando de hambúrguer e vinho. Quem é que nunca pensou em harmonizar aquele hambúrguer que você acabou de pedir uma tele ou fez em casa, tá tirado no sofá comendo e pensa assim: poxa, será que eu não consigo harmonizar um vinho com esse hambúrguer? Claro que sim. Existem tantos vinhos, tantos tipos de hambúrgueres que a gente sempre vai ter como casar essas estruturas, tá? Mas o que a gente tem ali no hambúrguer que a gente precisa medir então? Nós temos a proteína da carne, tá? Carne pode ser frango, até tem hambúrguer por aí já, os gourmets e tal, hambúrguer de costela, de cordeiro, hambúrguer de todos os tipos possíveis, né? Então tem várias carnes que a gente pode estar falando, né? E daí a gente tem essa proteína da carne, a gente tem o carboidrato do pão, né? A gente tem aquela gordurinha do queijo, então toda aquela cremosidade do queijo tem que ser lembrada. Depois tem os molhos, etc, né? Mas a gente vai se deter nesses detalhes da carne, do queijo e do pão. Então, resumindo, o hambúrguer, na verdade, ele não é tão leve, né? Ele é bem condimentado, por sinal. Hoje a gente vai estar falando de vinhos tintos, tá? A gente vai falar de 3 rótulos que dá muito certo com o hambúrguer, que já foi até testado, né? Então, o primeiro deles é o rótulo Dádivas, da vinícola Lídio Carraro, tá? Esse rótulo é muito especial porque desse vinho que a gente está falando hoje é a uva Tempranillo. Então essa uva é super agradável, ela traz uma fruta bacana. Esse vinho da Lídio, ele tem um floral muito agradável também. É super mediano, bem equilibrado, não tem passagem por madeira, então a fruta vai se apresentar super bem com o hambúrguer e vai dar muito certo esse casamento entre as estruturas, tá? O segundo rótulo é da Dalpisol, vinícola Dalpisol, e a uva é Cabernet Franc. Ele também não tem madeira, ele vai mostrar mais uma vez a elegância da fruta, também corpo mediano e dá certo com diversos tipos de hambúrguer, né? É um vinho super, super elegante também, tá? Tanto um quanto o outro, eles têm essa questão média de estar tudo bem equilibrado, bem certinho, uma fruta bem elegante e bacana. Tá, mas e vinho com madeira, que tem a passagem com madeira, não dá certo com esse hambúrguer? Claro que sim. A gente tem um rótulo hoje, que é da Salton, é o Domênico da Salton, é um vinho da campanha gaúcha. E aqui nós vamos ter a uva Marcelã e tem a querida Taná no meio. Ah, mas Taná, tripesado e tal, não vai matar meu hambúrguer? Não. Porque esse vinho tá muito equilibrado, tá? Ele tem passagem por barrica, né, pela madeira. Então ele tem 15 meses, parece muito, mas ele tá super, super, super integrado, todas as estruturas integradas. Então tá muito legal, muito agradável também. Ele vai ter aquele toquezinho do defumado, uma persistência maior no paladar devido a essa passagem pela barrica também. E vai dar muito certo, principalmente com esses hambúrgueres de costela, de gado, porque aquele grelhado assim, nossa, eu tô até salivando agora, né? Aquele grelhado dá muito certo, então, com esse vinho que tem a passagem por barrica, tá? Nós entregamos esses 3 rótulos para vocês, são 3 tintos, tá? E a pergunta é, tá, eu gosto de vinho branco, aqui, e quero combinar o meu hambúrguer com vinho branco. Posso ou não posso? Claro que sim. Na harmonização é muito importante a gente lembrar que a acidez dos vinhos, esses tintos principalmente, a acidez tem que estar viva, tem que estar nítida, né? É ela que vai ajudar nós a harmonizar e salivar pela próxima garfada, a próxima mordida, o próximo gole, né? É a acidez que faz esse trabalho, então precisa ter acidez. E os brancos têm uma bela acidez. Então vai dar muito certo com o teu hambúrguer. A questão é que nos tintos a gente tem esse tanino, e daí no hambúrguer tem a carne e tal. Então o tanino vai muito bem com a proteína da carne, ele casa muito bem, mas brancos também dão certo. Então você procura um branco com maior acidez, pode ser um Sauvignon Blanc, ou então um branco que não tenha tanta acidez, mas que tenha um corpo, uma textura, uma estrutura maior. Um Chardonnay com uma passagem de barrica, né?
uma passagem nesse carvalho que vai dar mais cremosidade e mais estrutura. Também vai dar certo com um hambúrguer, né? Claro, se a gente pensar em um vinho tanto tinto quanto branco muito levinho, talvez o hambúrguer vai matar esse vinho, ele vai se sobressair, né? Mas se a gente tiver um pouquinho mais de corpo, um pouquinho mais de potência no branco, dá muito certo. Espumantes também, qualquer tipo de vinho dá certo com hambúrguer. Até porque é o momento, a ocasião de relaxar, descontrair um pouco mais. Então ficam essas dicas do hambúrguer e vinho.